Será que VVB11 é a maior oportunidade de 2025? Olha, só no último mês, de uma alta de mais de 7%. De abril até aqui é mais de 13% de rentabilidade. Agora, o grande ponto é, será que esse ativo vai seguir subindo no longo prazo, assim como ele subiu nos últimos 10 anos? A gente tá falando aqui de uma rentabilidade de mais de 5 vezes, né, de um retorno que teria transformado cada 100 mil em mais de 540 mil. E aí muitos perguntam, será que tá na hora de colocar uma boa fatia do patrimônio atrelado às ações norte-americanas, atrelado ao dólar? Bom, as opiniões aqui elas são bem divergentes. No mesmo vídeo eu recebi esses dois comentários. O Maurício falando que é hora de comprar e outro clubista aqui falando que vai esperar cair mais. E aí a grande pergunta é, o que fazer agora? Bom, a gente vai tentar te responder isso nesse vídeo com muito conteúdo, uma aula aqui do Felipe Almeida, meu sócio, então presta muita atenção no que tá por vir e bora pro conteúdo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como é que está o mercado americano, uma vez que o IVVB11 significa investir nas maiores empresas dos Estados Unidos. Se a gente for olhar para um histórico muito breve e recente desse mercado, o que a gente vê é o final de 2024 com uma euforia muito grande, um alta de praticamente 18% de setembro até o fim de janeiro. E pouco depois disso, de fevereiro até abril, a gente viu uma queda repentina do mercado em mais de 18%, muito puxado pelas iniciativas que o Trump puxou ali do tarifaço na época, podendo trazer uma guerra comercial, como muitos levantaram a bola. Mas aí, pouco tempo depois de abril até agora, o que a gente vê é uma alta de 18,5% do mesmo índice. Justamente porque as narrativas em relação ao tarifaço do Trump e da guerra comercial vem mudando. Ele mesmo previu uma reunião mais amigável ali. E mais recentemente, o próprio Tribunal dos Estados Unidos suspendeu a imposição das tarifas globais que o Trump fez no Dia da Liberdade, que ficou famoso por essa foto aí, onde o Trump apresentou a tabela com as tarifas que ele iria impor para cada um dos países. Ou seja, a gente viu uma alta forte no final do ano passado, uma queda forte no começo desse ano e nos últimos meses uma alta forte de novo. Tudo isso acontecendo em menos de um semestre. Então a gente já entende que o contexto dos últimos meses ele foi bem volátil, foi para cima e foi para baixo. E apesar disso ter acontecido em 2025, o fato é que coisas assim acontecem todos os anos. E isso por si só já prova pra gente que não tem como saber o que é que vai acontecer nos próximos meses, mas o que dá é pra gente entender o que já aconteceu no passado. Porque afinal de contas, quando a gente olha pro histórico da Bolsa Americana, existem dezenas e dezenas de razões que fazem com que o mercado caia de forma brusca todos os anos. É o que esse gráfico mostra e ele só tem de 2009 para 2025, nem é uma janela de tempo tão alta assim. Mas o fato é que mesmo com isso tudo, o mercado americano apresentou uma alta consistente e forte nesse período. Ou seja, sempre cai, sempre sobe, mas acaba subindo mais do que caindo no longo prazo. E essa é uma das características que tornam uma classe de ativos uma classe vencedora, uma classe boa para colocar numa carteira de investimentos. A gente está falando de um dos mercados mais fortes do mundo e que, para quem está aqui no Brasil, ainda tem a vantagem de trazer uma proteção cambial, ou seja, tirar o nosso risco que a gente tem em relação à perda do poder de compra da nossa moeda, que é o real. E é justamente por causa dessa força do mercado americano que a gente vê frases tão icônicas como a do próprio Warren Buffett dizendo que ninguém deveria nunca apostar contra o mercado dos Estados Unidos. Então esse é um contexto breve que a gente tem sobre o mercado. Agora, para entender se o IVVB11 é uma oportunidade gigantesca em 2025, a gente precisa passar por 4 passos essenciais. Vamos listar cada um deles para você entender. O primeiro deles é, você tem segurança sobre o que é que significa esse ativo IVVB11? Vamos para a definição mais correta aqui. Se a gente abre o site da BlackRock, que é a gestora responsável por esse fundo de ações, o que a gente vai ver é que o IVVB11 ele replica o índice S&P 500, que basicamente são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E para quem investe no IVVB11, ele conta com uma taxa de administração de 0,23% ao ano. Ou seja, o IVVB11 é um ETF que investe no S&P 500. E para deixar todo mundo na mesma página, a definição de ETF é o que a gente chama de Exchange Traded Fund. É o que a gente chama de Exchange Traded Fund, que falando de forma extremamente simplificada, é um fundo de ações que tem a função somente de replicar um outro índice de ações. E aí você, investidor, ao comprar uma cota de um ETF, você não precisa fazer mais nada. Você garante que você vai ter sempre as ações daquele índice que você está replicando. Nesse caso, como a gente falou, as 500 principais ações americanas. Que se a gente vai ainda mais a fundo, é composto de forma ponderada pelas maiores empresas que a gente vê lá fora. A maioria delas conhecidas por todos nós. A Microsoft, a Nvidia, a Apple, a Amazon. Você vai descendo, você segue encontrando aqui nomes conhecidos como o Walmart, a Netflix, a própria Coca-Cola e até mesmo a Walt Disney Company. Então, beleza, através do IVVB11, que custa, nesse momento que eu gravo o vídeo, cerca de R$370 aqui na Bolsa do Brasil, você tem acesso a todas essas empresas. E aqui a gente já vê um dos prós de se investir através desse ETF. Não existe complexidade por fazer isso. Você vai simplesmente abrir seu home broker ali, digitar esse código e com uma operação muito simples você tem acesso a todo um mercado, como a
americano. E aqui eu sei que muita gente levanta uma dúvida. Ah, Felipe, mas qual é a diferença do IVVB11 para o IVV? Que são dois ETFs diferentes, mas no seu conceito eles replicam exatamente o mesmo índice. Os dois têm as 500 maiores empresas da bolsa dentro deles. A única diferença entre os dois é o custo. Enquanto o IVV tem uma taxa de administração de quase zero, 0,03% ao ano, o IVVB, como a gente falou, tem ali seu 0,2%. Ah, Felipe, então faz muito mais sentido investir através do IVV nesse caso. E na verdade não é tão simples assim. Na hora de fazer a operação, a gente encontra algumas divergências. Enquanto que o IVVB11 é extremamente simples, você usa uma corretora brasileira com home broker brasileiro para investir através do IVV, você precisa fazer uma remessa de câmbio para o mercado internacional, ter uma corretora lá fora para negociar esse ativo. Ou seja, para fazer isso, você precisa transformar reais em dólares primeiro, o que necessariamente já vai te custar uma remessa de câmbio, onde você já vai pagar por conta disso cerca de 2% ali na operação. Sem falar no IOF, que agora, para enviar remessa de câmbio para investimentos lá fora, você vai pagar mais 1,1% de imposto. Ou seja, a gente está falando que a cada aporte que você for fazer no mercado internacional, você já vai deixar na mesa ali mais ou menos uns 3% por causa desses dois custos. Além disso, quando você negocia através do IVVB11, você tem a vantagem de poder colocar essas suas cotas para aluguel, o que te gera uma remuneração ali como investidor, que no momento em que eu gravo esse vídeo está numa média de 1% ao ano. Ou seja, se a gente olha somente para o custo de taxa de administração, a gente fica cego para esses outros pontos aqui. Na prática, o que é que isso significa? Num prazo mais curto, de até 10, 15 anos, o IVVB11 ele tende a ser mais vantajoso em termos de rentabilidade quando a gente coloca isso na ponta do lápis. Agora, quando a gente vai para prazos realmente mais longos, acima de 20, 30 anos, aí sim o IVV tem uma tendência a ter uma rentabilidade um pouco mais alta, por compensar o custo de taxa de administração. Fechado esse parênteses aqui no vídeo, então o primeiro check que você tem que ter muita clareza para saber se essa é uma oportunidade para você em 2025 é se você domina o que é que significa esse ativo. Beleza, entendeu o número 1, o que é que ele significa? Vamos para o check número 2. Você já ajustou a sua carteira de investimentos para aumentar o retorno dela e reduzir o risco? Eu te pergunto isso para entender se você está diversificando a tua carteira do jeito certo. Essa que é a única forma de ter um almoço grátis no mercado financeiro. Porque como a gente falou desde o início do vídeo, é muito bonito ver o histórico completo do IVVB11, ver ele rentabilizando bastante ali. E aí você pensa, poxa, se nos últimos 10 anos o capital multiplicou por mais de 5 vezes, eu vou colocar boa parte do meu dinheiro nesse ativo para que nos próximos 10 anos eu multiplique novamente por umas 5 vezes. E na verdade, na prática, o longo prazo ele é feito por vários pequenos pedaços de curto prazo. E em várias vezes, ao longo também dos últimos 10 anos, a gente viu esse índice aqui chegar a cair mais de 6% em uma semana, cair mais de 30% dentro de um ano. E aí, num momento como esse, o cara que concentrou todo o patrimônio num ativo só, vai ver seu investimento cair 30%. Colocou 1 milhão lá, vai ver 700 mil. Sendo que existem formas de ser mais eficiente para reduzir esse risco e ainda assim aumentar o retorno. Como é o caso que acontece na estratégia Bull Bear, que a gente define aqui no Clube do Valor, onde você mistura os ativos internacionais da Bolsa dos Estados Unidos, como o S&P 500, com a própria Bolsa brasileira. Aqui nesse gráfico a gente vê a rentabilidade de cada um desses ativos de forma isolada. Mas o resultado da junção dos dois em uma carteira bem diversificada é que o retorno da estratégia Bull Bear, que considera 50% de cada um dos ativos, ele é muito maior do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. De forma numérica, isso fica muito claro também, onde num período de quase 30 anos, o S&P 500 sozinho teve uma rentabilidade sim maior do que o mercado brasileiro, de quase 8.000%. Agora, através da estratégia Bull Bear, esse retorno sobe em mais de 1.500% por causa da boa diversificação. Tá, Felipe, entendi que o segredo é não ter somente dinheiro no mercado internacional, mas ter uma parte disso na minha carteira. Agora, qual é a parcela que eu deveria ter desse mercado no meu caso? E isso aqui vai depender completamente do teu perfil do investidor. Algumas pessoas vão ter muito pouco ou quase nada, como é o caso de uma carteira mais conservadora ali, que tenha muito mais renda fixa do que renda variável. Outras pessoas vão precisar ter muito mais porque o perfil delas exige, como o caso de uma carteira 100% renda variável, que vai ter 1/3 ali, pelo menos, em ativos internacionais. Então, se você está assistindo esse vídeo e você quer saber detalhadamente quanto você precisa ter da tua carteira em um ativo como o IVVB11, por exemplo, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, onde um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor vai estar preparado para entender exatamente no teu caso duas coisas. Primeiro, se esse ativo realmente deveria fazer parte da tua carteira e se sim, quanto dele deveria estar lá. Tudo isso baseado em uma estratégia, um fundamento de investimento que já funciona há décadas e te aproxima cada vez mais, acelera o teu processo até você se aposentar e viver de renda. É exatamente essa forma de investir que a gente aqui do Clube do Valor já usa há quase 10 anos e que nos fez chegar a mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão através dos nossos clientes. Então fica o convite para você participar da sessão de consultoria gratuita e a única coisa que você precisa fazer para isso é fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, você entende o que é o ativo, você já conhece melhor a diversificação da sua carteira. O próximo passo para entender se é uma
uma oportunidade ou não é se você prefere investir de forma passiva ou de forma ativa no mercado internacional. Lembra, quando a gente fala de um ETF, você naturalmente está replicando um índice de ações, então você é passivo nesse momento. Não é você que está selecionando quais empresas devem entrar em qual momento na tua estratégia. Inclusive, essa forma de investir é a mais indicada para a grande maioria dos investidores. Agora, nada impede que você siga também uma estratégia comprovada, ativa de investir no mercado internacional. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente desenvolveu algumas dessas. E uma das principais foca em comprar as empresas com maior tendência de alta dos últimos tempos. De forma técnica, é o que a gente conhece como fator momentum no mercado financeiro. E existem vários estudos comprovando o porquê que investir dessa forma funciona. Essa, inclusive, é uma das opções que os clientes aqui do Clube do Valor têm acesso de investir no mercado internacional através do fator momento. E isso só faz sentido porque essa estratégia já foi testada no passado e ela demonstrou ser muito eficiente, conseguindo ter uma rentabilidade acima do índice S&P 500. Ou seja, o que é que a gente está vendo aqui? Quando você vai investir de forma ativa e buscar encontrar uma estratégia de você selecionar as ações, você assume um risco muito maior. Afinal de contas, não é nada fácil bater o mercado lá fora. Tem muita gente no mundo inteiro tentando fazer isso. E é por isso, inclusive, que a maioria dos investidores acaba ficando abaixo do índice S&P 500 por tentar fazer isso. Por outro lado, se você acerta na estratégia, o teu prêmio é conseguir ficar acima da média. Só que mesmo assim, a própria média do mercado americano, no histórico, ela é muito forte. Afinal de contas, o índice S&P 500 tem uma rentabilidade muito forte. E se você é um investidor que prefere investir de forma passiva, a gente já dá mais um passo para entender que o IVVB11 pode ser uma oportunidade para você. Vamos para o quarto e último passo. Você é um investidor de longo prazo de verdade? Esse aqui é o check final para entender se o IVVB11 é uma grande oportunidade esse ano. Tem alguns investidores que já entenderam isso, como é o caso do Alessandro, por exemplo, que tem um horizonte de investimentos de mais de 20 anos e está comprando aos poucos o IVVB11 ali. Ou como o caso do Denis, que está olhando para os próximos 15 anos na carteira de investimentos dele. E isso aqui é extremamente importante, porque olhar somente de novo para a rentabilidade não faz sentido. De 1996 até hoje, o índice S&P 500 teve uma rentabilidade de praticamente 16% ao ano, o que teria transformado R$1.000 investidos em mais de 80 mil. Só que para isso ser possível, várias vezes esse índice chegou a cair mais de 45%, ou seja, perder metade do valor investido. Isso aqui por si só já comprova que se o teu horizonte não for muito de longo prazo, se você investe um dinheiro aqui que você vai usar para pagar uma viagem internacional, para pagar a faculdade dos teus filhos, para pagar um casamento, pode acontecer do teu dinheiro investido daqui a 1 ano ou 2 valer 50% menos. E é por isso que a tua única chance de ter uma probabilidade muito maior de ganhar dinheiro no investimento como esse é ter um prazo realmente longo. Essa tabela mostra aqui que para quem investiu por mais de 20 anos seguidos nas ações americanas, em nenhum cenário possível esse investidor perdeu dinheiro. Independente de quando ele decidiu investir, se é no auge de uma crise ou se foi no preço mais alto histórico desse. Dito isso, se você passou pelos 4 checks, você entende o ativo, você está diversificando bem a sua carteira, você se sente confortável de investir de forma passiva, e se você foca no longo prazo ao colocar esse ETF na tua carteira, a gente está a um pequeno passo de entender se essa é a oportunidade do ano para você. A última e mais decisiva pergunta é se tem espaço na tua carteira de investimentos para ele. Vamos imaginar que você é um investidor mais arrojado que definiu que na tua carteira de investimentos tem que ter pelo menos 25% de alocação em ativos internacionais, como é o caso dessa aqui que está na tela para você. Ora, se você tem R$1 milhão investidos no total, você deveria ter pelo menos 250 mil nesse tipo de ativo aqui. Mas aí, nesse momento, por alguma razão, ao invés de ter 250 mil, você está somente com 100 mil investidos em IVVB11. Ora, num cenário como esse, não existe mais dúvida nenhuma. O IVVB11 é a oportunidade desse ano para você. O teu principal objetivo agora é pegar os teus próximos aportes e ir comprando aos poucos até voltar para a proporção de 25% que você queria ter. E é justamente nesse momento que nada mais do mercado importa. Não importa se é tarifácio, se o mercado está subindo pra caramba ou caindo. Quem decide a hora certa de comprar ou de vender um ativo é a tua própria estratégia de investimento. E, inclusive, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos muito bem estruturada como essa que eu te mostrei, e mais ainda, aprender quais são as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimento que você já tem hoje, tudo com o objetivo de chegar até a dobrar o teu potencial de retorno e se aposentar muito mais cedo, aí eu preciso te convidar para participar de uma aula que o meu sócio e fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, vai dar na próxima terça-feira às 19 horas, onde ele vai te mostrar um passo a passo para você chegar nessas 3 mudanças e aplicar por conta própria. Para você participar é totalmente gratuito, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Dito isso, agora a gente tem muito claro para quem é uma oportunidade ou não investir no IVVB11 hoje. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhe, eu vou estar te esperando por lá.